Havendo número regimental de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Pedro Waskiewski Pedrão para proceder. Se assenta na roda dos escarneadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Solicito ao vereador Maurício Loureiro, que está secretariando a casa de hoje, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 21 de 2019, sessão ordinária realizada pela Câmara de Vereadores de Santo Ângelo em 10 de junho de 2019. Na presidência, o vereador Dionísio Faganello, o vereador Maurício Friso Loureiro e o vereador Vinícius Damião Maquivides. Secretário, vereador Vinícius Damião Maquivides. Às 17h08, o presidente, em exercício do Poder Legislativo, o vereador Dionísio Faganello, declarou, invocando a proteção de Deus, aberta a presente sessão ordinária. Os vereadores que participaram da presente reunião e suas respectivas bancadas: PP, Neila Zilá Andres, Márcio Pereira Antunes, Rodrigo Trevisan, Paulo Sérgio Santos e Silva. PDT, Evandro Carlos Nolasco, Maurício Friso Loureiro, Felipe Terra Graça, Valdonei da Luz, Jaqueline Possebon e Lauri Juliane. MDB, Lucas Jéssica Lima Gonçalves e Vinícius Damião Maquivides. Rede de Sustentabilidade, Walter Rodolfo Mildner. E Democratas, Dionísio Faganello e PSD, Pedro Silvestre Perkowski Waskiewski. Posteriormente, o senhor presidente, vereador Dionísio Faganello, convidou o vereador Maurício Friso Loureiro para realizar a leitura de um texto bíblico e após conceder 1 minuto de silêncio para a meditação. Em seguida, o secretário da mesa realizou a leitura da ata número 20, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foi realizada a leitura dos expedientes encaminhados à mesa diretora. Às 18h, o senhor presidente deu início ao pinga-fogo. Na sequência, deu-se início à votação das matérias constantes da pauta da hora do dia, o qual foi nomeado relator o vereador Pedro Silvestre Perkowski Waskiewski. Foi solicitado verbalmente pelo vereador Pedro Silvestre Perkowski Waskiewski que enviasse o ofício à contabilidade da Câmara de Vereadores questionando quais vereadores devolveram a gratificação financeira do Fábio nos anos de 2000. A deliberar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão a tarde em dia, horário e local regimental. A sessão foi presidida pelo vereador Dionísio Faganello e pelo vereador Maurício Friso Loureiro e Vinícius Damião Maquivides. E foi secretariado pelo vereador Vinícius Damião Maquivides, do que eu, vereador Vinícius Damião Maquivides, secretário, mandei lavrar a presente ato que, após ida discutida e aprovada, foi assinada por mim e pelo senhor presidente. E da ata, senhor presidente. Colocamos em discussão, em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor secretário.
Projeto número 818, de 14/6/2019, autoria executiva. Projeto de lei número 36, de 7 de junho de 2019, revoga a lei número 4.254, de 18 de outubro de 2018, que alterou o mapa de zoneamento anexo à lei municipal 3.526, de 27 de julho de 2011, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Santo Anjo. Protocolo número 807, data de recebimento 13 de junho de 2019, autoria do Executivo Municipal, autoriza a contratação emergencial e temporária de recursos humanos de excepcional interesse público e dá outras providências. Memorando número 3, da assessoria jurídica para o vereador Pedrão, assunto resposta pedido de informações. Informamos com atenção o vosso pedido de informações verbal aprovado na última sessão ordinária desta Casa, 10 de junho de 2019, que nenhum vereador do atual mandato procedeu a algum pedido a esta Casa de devolução da gratificação natalina percebida 13º salário. Atenciosamente, Santo Anjo, 12 de junho de 2019, Marco Antônio Beck Aquino, assessor jurídico. Grupo de danças folclóricas Os Farroupilhas, Rua Marechal Floriano, 4069, Santo Anjo. Prezado senhor, no momento em que cumprimentamos, vimos por meio desse convidá-lo para o primeiro sapateio missioneiro de chula do GDF Os Farroupilhas, que será realizado dia 22/6 de 2019 e 23/6 de 2019, na nossa sede social, com início às 14 horas de sábado. A abertura oficial será às 20 horas de sábado. Aproveitamos para convidá-los para o dia 23/6 de 2019, a tarde cultural Família e Cultura Gaúcha e Grupo Alma Campesina. Desde já contamos com a sua colaboração. Taylor Dornelles, Comissão de Chula, e Sandra da Rosa Gressel. Atenciosamente, haverá jantar campeiro no sábado e almoço no dia 23/6 de 2019. Lido, senhor presidente. Nesse momento, eu gostaria de, antes de passar para a ordem do dia, colocar aos senhores vereadores de que, seguindo conforme o regimento interno da Casa, na falta de um membro da mesa diretora, sempre diz que assumirá o vereador ou vereadora com maior idade. Então, no caso, hoje temos a vereadora, nossa colega Zila Andres, que assume como vice-presidente durante essa sessão, e o Maurício assume como secretários da mesa. Não seria eu? Não seria eu? 48. 48. Pessoal, vamos manter a ordem na casa. No seu jurídico, Aquino se encontra já aí? Não se encontra o Aquino? Nós vamos então. Eu tenho que. Eu tenho com o Aquino, eu tenho que colocar. Está chegando aí. Eu gostaria de, antes de nós entrarmos na pauta da ordem do dia, então, que o nosso advogado jurídico, doutor Aquino, colocassem, né, em resposta ao vereador Lucas Lima, né, que ele me pediu como presidente, por 2 sessões, né, que houvesse uma resposta a certos ataques que ele vem sofrendo na casa, né. Então, aí o nosso jurídico, eu vou passar para o jurídico, que tem um entendimento, para que ele faça a colocação. Vocês se levantem, falar de pé. Eu vou ler que fica mais fácil, 2 páginas mais ou menos. A gente vai disponibilizar para o pessoal até. Uma breve orientação jurídica que o presidente solicitou semana passada, a respeito aí acerca de imunidade parlamentar e outras dúvidas que venham surgir. A imunidade parlamentar material do vereador está contida no artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal, que assim dispõe: a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Todavia, cumpre salientar que esta imunidade ou garantia constitucional não é absoluta, uma vez que somente é aplicável quando o parlamentar a utiliza no exercício do seu mandato. Ou seja, caso não haja relação entre a manifestação da opinião com o exercício da atividade parlamentar, o vereador ficará sujeito a uma sanção penal e civil, podendo configurar abuso do uso do poder. No tocante às manifestações em tribuna,
há que se ter um grande cuidado, especialmente quando são direcionadas às pessoas. Isso porque, em uma análise genérica, a pessoa atingida por uma manifestação ocorrida em tribuna também é detentora de direitos individuais relacionados à honra, à imagem, à vida privada, à intimidade, etc. Conforme prevê o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização moral, material, decorrente de sua violação. Esses são os choques de valores que tem que ser feito para embasar ou uma absolução, uma condenação de um dano moral que às vezes se discute que no âmbito aqui da casa houve ofensa pessoal, não houve, foi dentro ou não da atuação parlamentar a fala desse ou daquele vereador, tanto aqui quanto qualquer casa legislativa, Senado Federal, Câmara dos Deputados, né? Como exemplo, a gente pode citar um caso de um vereador em Minas Gerais que gerou danos morais com relação à fala dele a um cidadão. Mas, de qualquer forma, se aplica aqui de um vereador para outro, de um vereador para um secretário, de um vereador para o prefeito, em que nesse caso, foi ponderado os seguintes princípios: da imunidade material, daquilo que se fala aqui, e dos princípios da honra e da imagem pessoais que têm que ser ponderados. Houve a condenação do vereador em Minas a indenizar em R$5.000 um cidadão por ofensas proferidas em discurso na tribuna, no qual ele ofendeu aquele cidadão com as palavras ladrão, quadrilheiro e falsificador de documentos. Ladrão, quadrilheiro, falsificador de documentos. Assim, note-se que é de extrema importância tomar as cautelas necessárias nos discursos na tribuna e no plenário, dentro do município, especialmente quando dirigidos a pessoas, que muitas vezes se faz críticas a entidades, né, genericamente, mas quando for com relação a uma pessoa física, né, tanto vereador quanto pessoa de fora aqui. Da mesma forma, temos que ter entendimento de que as críticas, a forma como determinado gestor público atua, eventuais comentários negativos sobre a gestão de governo, atuação parlamentar de um outro colega ou qualquer agente político não configura, em princípio, crime contra a honra. Quando eu critico a forma de atuar, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. No passado aqui, teve um vereador que hoje não está, em que foi chamado de incompetente, quando secretário. Me lembro, faz pouco. O senhor foi incompetente na secretaria X. Isso, na minha opinião, modesta opinião, não configura ofensa à honra. Incompetente é uma forma crítica de se avaliar a forma de atuar, de governar, enfim. Agora, se eu chamasse ele de ladrão, de corrupto, não é? Aí sim, estou acusando ele de um delito previsto no Código Penal e que eu tenho que provar isso, sob pena de estar cometendo um crime de calúnia, né? Que daí não é abarcado pela imunidade. Agora, eu posso chamar o cara, tu faz um péssimo governo, ou o governo X é extremamente ruim, não está fazendo um bom governo, é incompetente, não sabe lidar com as pessoas, não trata bem o dinheiro público. Isso não tem problema nenhum. Agora, eu não posso chegar aqui e ofender pessoalmente, como eu disse aqui, ladrão, quadrilheiro, falsificador de documento, o senhor é um estelionatário. Isso aqui eu não posso, em nenhum momento. Isso não está abarcado pela imunidade. Então, assim, elogios, críticas por parte de um político, a maneira como outro gestor ou outro político atua, são extremamente normais dentro da democracia. E para isso que existe a Casa do Povo, né? Existem 15 vereadores aqui, cada um representa uma fatia da sociedade e cada um representa uma forma de entender do seu partido. Mas não havendo assim ofensa direta à vida privada, à intimidade, à honra, então a gente não fica a critério, claro, do presidente conceder ou qualquer dos vereadores que solicite essa resposta ao final da sessão. E a minha manifestação é mais nesse sentido, que é muito subjetivo, o vereador Lucas que tem solicitado, mas qualquer dos senhores aqui, é muito subjetivo esse entendimento do que é ofensivo à honra ou não. Mas acho que ficou mais claro, talvez, para os senhores, que a criticar a forma como determinado gestor ou agente público está agindo, desde que eu não ofensa pessoal, é livre. Agora, se eu disser algum qualificativo negativo com relação à pessoa, à vida privada dele, aos parentes dele, aí pode caracterizar a calúnia, difamação, enfim, qualquer dos delitos previstos ali no Código Penal, né? Vocês têm alguma dúvida? Eventual ofensa que pode acontecer, claro, qualquer vereador pode pedir para... Mas aí vai continuar sendo essa análise sendo feita pelo presidente. Eu estou opinando
dando um exemplo aqui, mas na verdade é uma opinião sempre jurídica. O presidente cabe, no final das contas, a decisão, se ele vai conceder ou não a decisão, o direito de resposta na mesma sessão. Acho que é isso. Obrigado, jurídico Aquino. E aí saliento aos vereadores, né, que do demais, de minha parte, como foi solicitado, eu fiz o esclarecimento, mas resta, né, os vereadores, quando atingidos, né, também têm por defesa solicitar junto ao Conselho de Ética da Casa, né, para que seja averiguado o seu fato. Né. Tá bom, então passamos nesse momento para a pauta da ordem do dia, apreciação e votação das matérias constantes, convidando o vereador Rodrigo Trevisan, no momento, para ser o relator das mesmas. Questão de ordem, vereadora Jaqueline. Eu quero incluir um requerimento que eu protocolei agora, no final da tarde, sobre a questão dos idosos e o abuso na venda indiscriminada de suplementos alimentares e medicamentos. Tá? Todos concordam? Está incluído, então, vereadora, na parte da hora do dia. Segue, senhor relator. Senhor presidente, protocolo 669, da autoria executiva da nova redação, artigo 18 da Lei Municipal 3.611, de 17 de abril de 2012. O projeto está na ordem. Relator, vereador Pedrão, bancada PSD, solicitou parecer jurídico. Breve parecer jurídico. A assessoria jurídica entende que o projeto de lei de autoria do Executivo está em condições de ser apreciado pelo plenário. Vereador Pedrão acatou o parecer jurídico, o vereador Rodrigo Trevisan seguiu o relator. Colocamos em discussão o projeto do Executivo 669. Em discussão, vereador Lucas Lima com a palavra. Boa tarde, colegas vereadores e comunidade aqui presente. Na última sessão solicitei a retirada do projeto porque ele estava infringindo um artigo do regimento interno desta casa quanto à forma de organização da ordem do dia. Mas especificamente sobre o projeto, eu quero dizer que fiz um requerimento e vai ser apreciado logo mais pelos nobres colegas vereadores de uma comissão especial que visa buscar alternativas para uma revitalização do FABS, do Fundo de Aposentadoria e Benefício dos Servidores. Eu gostaria que esse fosse futuramente um dos temas de debate nesse local, nesse espaço que esta casa vai proporcionar aos servidores. Gostaria, Rodrigo, como servidor que esse tema e muitos outros, quanto de que forma poderá ser recuperado, a questão dos parcelamentos, fossem debatido nessa proposição. O que esse projeto visa fazer é aumentar de 3 para 4 PRMs, de 6 para 7 PRMs, alguns servidores que trabalham com o fundo, utilizando o próprio recurso do fundo. Não são quem são os servidores, sei que existem alguns critérios, talvez, da minha opinião, é até contestável a forma de escolha dos servidores que trabalham com o fundo, precisamos aprimorar isso, mas não me sinto confortável nesse momento em ser favorável a esse projeto. Repito, não sei quem são as pessoas que trabalham com o fundo, sei que são funcionários que exercem suas atividades, já recebem para isso, inclusive já recebem 3 PRMs, 6 PRMs para administrar o fundo, mas o que me preocupa é com a saúde financeira do fundo. E preocupado com a saúde financeira do fundo, não me sinto à vontade em votar neste momento favorável a um reajuste desses. Por quê? Vão se privilegiar alguns servidores em detrimento de outros, utilizando o recurso dos... Então, gostaria de justificar o porquê do meu voto contrário a esse projeto de lei. Segue em discussão e em votação. Vereadores que concordam não se manifestam.
Já passou, vereador. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado pela maioria. Não, paga. Ah, ele botou? Sim, Felipe aprovou. Segue, senhor relator. Protocolo 670, autoria do Executivo, autoriza o município a vender 10 lotes que serão desmembrados da matrícula número 19554 para fim de regularização. Houve empate. Claro, ele tem que empatar. Eu tenho que dar meu voto? É óbvio que eu sou favorável aos funcionários. Se ele aprovou, tá aprovado. Estou de acordo. Se ele aprovou, tá... Eu aprovei, já votei favorável. Ah, são questões formais. Não. Segue, desculpe. Protocolo 670, autoria executiva. Autoriza o município a vender 10 lotes que serão desmembrados da matrícula número 19554 para fim de regularização da área já ocupada. Projeto de lei número 14, de 14 de maio de 2019, o projeto transcorreu os prazos. O vereador Pedrão, o relator, solicitou parecer jurídico. Parecer jurídico, o projeto em análise tem condições de análise pelo plenário. É o entendimento salvo o maior juízo. Vereador Rodrigo Trevisan seguiu o parecer jurídico. Felipe Terra Graça opina pela aprovação, seguiu o parecer jurídico, senhor presidente. Colocamos em discussão projeto 670. Em discussão, vereador Lucas Lima com a palavra. Colegas vereadores, e especialmente o líder do governo, gostaria de pedir atenção e até sensibilidade quanto a este projeto. Esse projeto de lei, que visa aprovar aqui 10 lotes, a venda de 10 lotes, diz que a venda de 9 lotes será subsidiada pelo município de Santo Ângelo, que custeará o equivalente a 50% do valor de cada lote. O restante do lote, equivalente à numeração 1 a 16, que eu não encontrei no mapa, aonde está a 1 a 16, não visualizei, acredito que faltou anexar o mapa, a descrição aqui da localização, o memorial descritivo, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, prosseguindo, bem como o lote número 18 será vendido sem subsídio, devendo ser efetuado o pagamento pelo beneficiário do percentual de 100% do avaliado. E aí há pouco conversava com o vereador Vando Nolasco. O lote 18, fui lá até o local conferir, é o lote onde está instalado uma igreja. Ou seja, 9 lotes vão receber 50% de desconto. O único lote que não receberá desconto será o da igreja. Aonde que, no meu ponto de vista, poderia inclusive ocorrer uma doação do município para a igreja, tendo em vista que a igreja faz um trabalho social, empresta, segundo os moradores lá me relataram, vereador, para as crianças. Vereador. Sim, senhor. Vereador, assim, eu tenho um trabalho também em igreja. Nós temos que saber o seguinte: igreja é uma empresa. O poder público não tem dever de doação à igreja. Ela é uma empresa, todas. No bairro Aller, inclusive, nós temos um terreno em anexo, a prefeitura não pode fazer a doação. Ela não pode apontada e vai ter que haver a devolução. O prefeito vai ter que arcar com as consequências. Não pode doar para a igreja. É a lei, tem CNPJ. Toda igreja tem CNPJ, então ela é considerada, para quem não sabe, eu até então não sabia também, toda igreja tem um CNPJ. E toda ela arrecada fundo dos fiéis. Então ela é uma empresa sim. Então a prefeitura
desde uns anos para cá, passou a ser citada e ela não pode mais fazer doação à igreja. Tá, E os outros terrenos, vereador, são terrenos de pessoas que já moram ali há 10, 12, 15 anos, né? Então é um valor simbólico, né? Obrigado. Só o que me bate a dúvida aqui, colega, é o seguinte: existem entidades, e nós aqui votamos e pedimos que o prefeito doasse para os motociclistas, para o pessoal da Associação dos Funcionários da SUSEP, terrenos na Fenamilho, que existem diversas entidades que têm. Se não pode ser doado para a igreja como uma empresa, instrui-se a igreja a montar uma associação naquele local e, como associação que não visa fins lucrativos, poderá sim receber um terreno. Agora, o que não cabe a mim entender que o único lote aqui é que não vai receber desconto é o lote da igreja. Todos os outros moradores eu conheço, já conversei com diversos deles, eles não têm água lá, precisam dessa regularização, por mais que está desde 2016 tramitando um processo no judiciário referente a esses lotes. Agora fica a questão, poderíamos achar outras formas de auxiliar a igreja, que faz um trabalho social, daqui a um pouco eles organizam um trabalho. Inclusive, sugeri eles, se não desse para a igreja, quem sabe um núcleo comunitário naquele local, porque ele recebe parte do bairro São Pedro ali, que não é o pessoal que está mais para dentro, lá mais parte da área férrea lá. Então, gostaria de pedir a sensibilidade de, se tivesse entendimento do líder do governo, retirar da pauta e fôssemos conversar com o prefeito para sugerir estas hipóteses para ele, para que ele possa auxiliar a igreja a continuar com aquele trabalho lá, porque a igreja vai ter que desempenhar quase 15 mil reais em 60 meses. Isso é um custo alto para a igreja. Vereador Pedrão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente. Bom, a lei diz uma coisa, né? Não pode fazer doação para a igreja, né? E no momento que... Pensa bem, vereador Lucas Lima, foi a sua palavra, a sua fala aqui, né? No momento que nós incentivarmos a burlar a lei, de botar lá um núcleo comunitário ou um clube de mães, e a justiça for lá e verificar que é uma igreja, não. A sugestão de fazer um núcleo comunitário ser uma igreja. Deixa eu falar, vereador. Eu lhe escutei, vereador. Nós não podemos fazer isso. O Ministério Público vai lá, vai olhar que não é a finalidade da coisa. Quem é que... o prefeito vai cair na lei de responsabilidade. Nós aqui, por votarmos uma situação dessa forma, ainda bem que Vossa Excelência foi lá ver que realmente é uma igreja. Não é o prefeito que faz isso, não é nós vereadores, é a lei federal. É a lei federal. Nós não podemos fazer uma renúncia nesse sentido de uma entidade que nem o vereador Faganello falou, que é uma empresa. Né? Nós tivemos em outras oportunidades no governo antes também, que igrejas pediram terrenos e não foi possível doar, não sei para trás, né? E quanto aos lotes, os outros lotes lá, na realidade, aquelas famílias estão necessitadas de água e luz e precisa hoje se dar a escritura para normalizar a situação, e todas aquelas famílias devem estar felizes por ter a sua escritura e ter os seus lotes valorizados nesse momento. Então, o Ministério Público está acompanhando isso aqui não é brincadeira, é só quem está acompanhando também essa doação, esse projeto, junto ao Executivo, que sabe como é que funciona. Então, eu peço, dentro da lei da legalidade, que nós, vereadores, votamos esse projeto, porque é assim que funciona e é assim que o Ministério Público está acompanhando essa lei aqui. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e a comunidade aqui presente. Eu gostaria, inicialmente, de dizer que, se for o caso de votar favorável para uma entidade, mesmo que ela auxilie, que ela preste um trabalho comunitário, eu tenho nos fundos do CAIC um terreno com as mesmas finalidades. Então, se nós vamos privilegiar vocês já imaginaram todas as igrejas do município, Lucas? Me desculpe, mas não tem quanto a enormidade de terrenos que nós teríamos, que o município teria que aprovar. E nós, vereadores, assinar embaixo. Outra coisa, nós não temos o governo do município, ou seja, o executivo, não tem que instruir. Eu acredito que a igreja tem por
por si embasado, de auxiliar, de prestar, de trazer fiéis, de agregar. Eu acho que isso é um trabalho próprio dela, de hoje. E a Igreja Católica, e daí, nos fundos do CAIC lá, tem um terreno, cujo qual estava destinado, e eles não puderam edificar justamente por esse motivo. E aí, para nós, e o Pedrão falava, está correto? Aí nós vamos, de alguma maneira, uma parte, vereador. Obrigado, vereador Paulão. Quando eu falo que a igreja faz um trabalho social, e realmente eu faço, quando ela recupera pessoas, quando ela faz um trabalho com as crianças que estão no turno inverso da escola pela rua, é nesse sentido. E quando eu falo que o poder público tem que incentivar, a daqui um pouco lá se instituir um clube de mães, lá se instituir uma associação do bairro, até porque aquela área era uma área que era destinada inicialmente para isso, para campo de futebol, para praça. Por que não pode ser feito justamente nesse lote? Lá já existe uma construção, vamos regularizar, vamos dar legalidade. Não estou incentivando alguma irregularidade, estou dizendo que existem formas de fazer. Poderia ter deixado fora o lote 18 e nós debatendo um assunto numa lei em separado, de uma forma diferente. Não incluir o lote 18 junto com as 10 e inclusive tirar os 50% que todos os outros vão receber. Essa é a minha posição, quanto especificamente ao lote 18. Eu concordo com a Vossa Excelência, e até porque eu quero dizer o seguinte: já teria de ter vindo, então, determinante, já agregado ao projeto, não, eu quero dizer a associação de bairro deles, e não a igreja. Uma parte, vereador Juliano. Cumprimentar os colegas vereadores, até quero usufruir aqui da ajuda da vereadora Jaqueline, que foi secretária de assistência social. Lá já existe um núcleo comunitário no bairro São Pedro. Inclusive foi ajudado lá, sempre ajudam, a prefeitura tem ajudado para melhorias naquilo, lá onde sai o encontro das mães, enfim, artesanato. Olha, Vossa Excelência tem razão, nós não podemos fatiar aquilo lá. Nós temos que resolver um problema sério daquilo lá. Quanto mais tempo nós deixar, mais problema nós criamos para eles. Obrigado. Tá, então era isso. Eu acho, dentro da minha condição, eu não sou favorável para que se doe justamente para a igreja. Embora hoje o papel que eu citava antes seja muito importante, a questão social que as igrejas agregam ao município, às pessoas de maior necessidade. Mas, particularmente dentro desse projeto aí, não tem como. E vou votar favorável ao projeto. Obrigado, senhor. Vereador Vando Nolasco, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, saudar a comunidade aqui presente, seu Dário. Quer dizer que nós acompanhamos, seu Dário, desde o início, vendo os andamentos daquela negociação daquelas famílias. E o que o prefeito fez no executivo municipal? Não é questão da prefeitura hoje cobrar. O que ele fez? A promotora, o MP, pediu que passasse as máquinas, que derrubasse aquelas residências e tirasse o pessoal de lá. Aí o prefeito Jacques, muito preocupado, o que ele fez? Ele negociou com o Ministério Público, a promotora, viu o que poderia ser feito de uma maneira que favorecesse todos aqueles moradores, que não tirasse ninguém de lá, que beneficiasse aquele cidadão. Então, feita uma avaliação, foi colocado um valor X pela avaliação, e até a promotora considerou a igreja como área comercial, tá? E aí foi feito um valor X que vai ser feito um parcelamento em 60 vezes, para beneficiar aquela comunidade. E no meu entendimento, vereador Lucas, eu acredito que ficou muito bom para a sociedade. Claro que quanto o cidadão, tipo eu, quem puder tirar, vai querer quanto mais baixo, melhor. Mas eu, em vez de derrubar, de passar as máquinas, de tirar os moradores de lá, do pessoal novamente, derrubar tudo, eu acredito que o prefeito Jacques fez uma coisa boa para beneficiar vocês, seu Dário. Eu entendo a situação de vocês, me coloco na situação. Os projetos sociais de vocês são importantes, eu acompanho o que vocês fazem, muito bom. Só que se nós vamos avaliar os dois lados da moeda, eu, na minha opinião, acredito que ficou muito bom. Vai ser legalizado, vai ter escritura, o pessoal vai colocar água e luz,
e vai ser de vocês, vai ser da comunidade. Só para ajudar, vereador. Obrigado pela explanação. Em discussão, em votação. Vereadores que concordam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado pela maioria, então. Lucas Lima quer declarar o voto dele. Eu quero dizer, de novo, reafirmar. Acho injusto a forma com que foi encaminhado no tocante à igreja que está lá instalada. Vamos tratar como uma entidade social. Não estou defendendo placa de igreja, inclusive conheço o pastor, mas não sei qual é a igreja dele. O que eu sou contrário aqui é a forma do encaminhamento do lote 18. Aquele local teria que ser um local para os moradores. Eu tenho 1 minuto, vereador. Só o senhor lê o regimento. 1 minuto para a declaração de voto. Não me interrompa. O vereador tem 1 minuto para sua declaração. Gostaria que o lote 18 fosse votado em separado. Por isso a minha contrariedade a somente essa posição. Lote 18 poderia ter sido feito uma associação para os moradores do bairro Juarez Alves Lemos, a quem dá nome a esse plenário também, e assim poder abençoar e fazer com que aquela igreja continuasse resgatando as pessoas lá. Muito bem. Então segue, relator. Já botei, já foi votado, foi aprovado pela maioria. Segue, senhor relator. Protocolo 795. Excelentíssimo senhor presidente, Poder Legislativo de Santo na cidade. Senhor presidente, pedido de informação. O vereador que esse subscreve vem amparado pelo artigo 21 do inciso 3 do regimento interno requerer a Vossa Excelência que depois de debatido e aprovado pelo doutor plenário do Poder Legislativo de Santo seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Que a Secretaria-Geral do Município, Secretaria Municipal do Planejamento e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através do respectivo setor competente, informe quais as razões e embasamento técnico, financeiro e ou administrativo adotado pela atual administração municipal para não priorizar obras de pavimentação com pedras poliédricas, popularmente conhecido como calçamento, nos diversos bairros que não dispõem nenhum tipo de pavimentação, sendo que os moradores cobram com frequência esse tipo de obras que resolvem problema de barro nos dias chuvosos e a poeira nos dias dos tempos sem chuva. Sala de sessões, 10 de junho de 2019, vereador Lucas Lima. Colocamos em discussão, pedido de informação do vereador Lucas Lima, em discussão, em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor relator. Protocolo 796. Senhor presidente, pedido de informações. Que a Secretaria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através do respectivo setor competente, informe quais os motivos técnicos, financeiros ou legais da demora do andamento das obras de construção da ciclovia da Avenida Venâncio Aires, que estão numa lentidão observadas e cobradas pela comunidade, e que repercutiu com pronunciamentos na tribuna da Casa Legislativa feito por vereadores da base do governo, classificando o ritmo das obras como passo de tartaruga, sendo que a ordem do serviço da empresa contratada foi assinada pelo senhor prefeito dia 7 de outubro de 2018. Portanto, já se passaram mais de 8 meses entre a data que deveria iniciar a obra até a presente data. Sala de sessões, 10 de junho de 2019, vereador Lucas Lima. Colocamos em discussão pedido de informação do vereador Lucas Lima. Vereador Pedrão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que já tem algum pedido nesse sentido, então eu gostaria de pedir vistas para mim ver se não tem já alguma coisa tramitando nesse sentido. Pediu vista, então cessa-se a discussão. Segue, senhor relator. Protocolo 797. Pedido de informação. Que a Secretaria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através do respectivo setor competente, informe quais os motivos da paralisação das obras de reconstrução da ponte situada no bairro São João, obra que foi iniciada e sem conclusão, estando os moradores impedidos de chegarem em suas próprias casas de carro, além da ausência do caminhão que recolhe o lixo doméstico. E caso algum morador necessitar de atendimento via SAMU, não tem como a ambulância chegar nas residências. Informar qual o custo total das obras e a fonte dos recursos que estão sendo utilizados, bem como a data do início efetivo dos trabalhos e a previsão de conclusão. Anexar a resposta, cópia do contrato firmado pelo município com a empresa contratada, bem como aditivo se houver. Sala de sessões, 10 de junho de 2019. Vereador Lucas Lima.
Colocamos em discussão pedido 797 do vereador Lucas Lima, vereador Lauri Juliane com a palavra. Da mesma forma do anterior, eu quero rever, porque tem matérias já na casa e porque se trata de obras já há bastante tempo pedida, peço vistas da mesma forma. Pede vista, Lauri Juliane, então cessa a discussão. Segue, senhor relator. Protocolo 798. Pedido de informação que a Secretaria-Geral do Município, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal da Fazenda, através do respectivo setor competente, informem quais os motivos da não implantação até a presente data da reforma administrativa, noticiada pela imprensa e também confirmada pelo senhor prefeito municipal, no segundo semestre de 2018 e no início do corrente ano, respectivamente, confusão de secretarias e redução significativa de cargos de comissão e funções gratificadas. Reforma esta que representaria uma economia financeira muito significativa para as finanças do município nesse momento de crise econômica. Sala de sessões, 10 de junho de 2019, vereador Lucas Lima. Em discussão, pedido de informação do vereador Lucas Lima, Pedro Vasquevski com a palavra. Da mesma forma, senhor presidente, eu acho que já tem mais que um requerimento nesse sentido nesta casa, tramitando, então, que se faça uma devassa nesses requerimentos, nós está gastando material e que isso aí também onera despesas para a Câmara de Vereadores e para o município. Peço vistas. Pedido de vista pelo vereador Pedrão, cessa a discussão. Segue, senhor. Questão de ordem, vereador Felipe Terra Graça. Alô, obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, plenário que nos acompanha no dia de hoje. Gostaria de fazer um pedido de informação verbal quanto ao término das obras da quadra de esportes da Praça Castelo Branco. A comunidade vem nos requerer o motivo de não terminar aquela obra. Sabemos que foi através de uma emenda parlamentar e só nesse sentido, para dar o retorno para a comunidade, gostaria de incluir na pauta esse pedido de informação verbal. Vamos ver, há um entendimento dos vereadores? Não há entendimento, então não vai ser colocado, já tem pedido, não vai ser colocado na pauta. Segue, senhor relator. Teve resposta? Protocolo 799. Parei que está fora da ordem aqui. O 813 foi retirado, senhor presidente? Foi pedido vista. Não. Não? Foi retirado? Então tá bom. Então, 799. Protocolo 813 retirado da pauta. Protocolo 799. Senhor presidente, requerimento em regime de urgência, urgentíssimo. Instalação de uma comissão especial do Fundo de Aposentadoria e Benefícios dos Servidores. O vereador que esta subscreve, amparado no artigo 21, inciso 3, do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência que, depois de discutido e aprovado pelo douto plenário do Poder Legislativo dos Servidores, justificativa. O total desequilíbrio financeiro do FABS é da maior gravidade, a ponto do atual presidente do Comitê Gestor ter declarado na imprensa que o mesmo é o pior do estado do Rio Grande do Sul. O cenário de dificuldades que enfrenta o que em audiência pública proposto pelo signatário e realizado em 13 de agosto de 2018, com a presença do atuário Joel Fraga da Silva, gestores do fundo, o senhor prefeito e secretários municipais, ficou demonstrado déficit a amortizar superior a 400 milhões de reais. Agora, em nova audiência pública proposta pelo colega vereador Rodrigo Trevisan e ocorrida nesse plenário na sexta-feira, dia 7 de junho de 2019, foi reiterada as informações da calamitosa situação da Previdência Social dos servidores, sendo que o cenário é preocupante, não apenas para os servidores e gestores públicos, do Regimento Interno da Câmara Municipal, o vereador proponado o respectivo relatório
nos termos regimentais. Sala das Sessões, 10 de junho de 2019, vereador Lucas Lima. Colocamos em discussão, vereador Pedrão, já tinha solicitado a palavra. Colega vereador Lucas Lima também. Eu acho que a gente tem aqui um pedido que foi feito semana passada para nós vermos a saúde do FABS desde o seu início até o momento. E para nós colocarmos uma comissão para... A primeira coisa que nós temos que ver isso. Esse pode ser aprovado daqui dia 23 aí e vai atingir o FABS também. Então eu acredito que a gente tem que ter um pouquinho de calma na nossa questão aqui e eu quero pedir vistas também a esse requerimento. Obrigado. Pedido de vista, então cessa-se a discussão. Segue, senhor relator. Protocolo 815. Requerimento. Ao douto plenário, após lido e debatido, seja aprovada uma sessão especial para o Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista, visto que o mesmo completou no mês de março 60 anos de existência. Nesses termos, pede e espera deferimento. Sala de Sessões, 14 de junho de 2019, vereador Dionísio Faganello, bancada do Democratas. Em discussão, em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor relator. O protocolo 821, incluído agora, a vereadora abaixo assinado ao CONDECOM, PROCON e COMIDE. A vereadora abaixo assinado vem nos termos do regimento interno solicitar que seja enviado ao Conselho Municipal do Consumidor, CONDECOM, e ao Conselho Municipal do Idoso o seguinte requerimento: que o CONDECOM, PROCON e COMIDE de Santo Ângelo realizem uma campanha de conscientização junto às farmácias do município, visando inibir práticas e condutas abusivas quanto à venda de medicamentos e suplementos alimentares aos idosos. Justificativa. O presente requerimento se deve a inúmeras reclamações que vêm sendo recebidas por esta vereadora há algumas semanas, em que há relatos que funcionários de farmácias do município que configuram abuso aos idosos na oferta deliberada, exagerada e insistente de medicamentos e suplementos alimentares, mesmo de que muitas vezes os clientes não têm a necessidade de tais produtos, bem como não possuem condições financeiras de realizarem tais dispêndios. Notou-se, segundo os relatos da conduta dos vendedores, certo induzimento a compras desnecessárias por pessoas idosas, muitas pobres, o que, ao nosso ver, pode configurar ofensa às regras do Código de Defesa do Consumidor. Sala das Sessões, 17 de junho de 2019, vereadora Jaqueline Possebon, bancada do PDT. Colocamos em discussão, em votação. Vereadores que concordam permanecem como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Segue, senhor relator. Questão de ordem, vereador Lucas Lima. Só um pouquinho, vereador. Alô. Senhor presidente, só gostaria de deixar registrado aqui questão de ordem invocada pelo artigo 160 para as próximas discussões. Quando mais de um vereador solicitar a palavra simultaneamente, o presidente concederá, obedecendo a seguinte ordem de preferência: 1. Ao autor. 2. Ao relator. 3. Ao autor da emenda. Então, há pouco eu e o vereador Pedrão pedimos a palavra ao mesmo tempo sobre o meu requerimento. Foi dado vistas a ele, só que foi infringido o artigo 166, por quê? Quando mais de um vereador solicitar a palavra simultaneamente, o presidente concederá, obedecendo a seguinte ordem de preferência. Vereador, na autor. Ordem ele pediu primeiro, depois Vossa Excelência pediu. Estava com a mão levantada, só que o senhor tem o costume de olhar para o lado de lá. Eu estava olhando ali, casualmente ele levantou a mão, aí eu olhei para cá, quando encerrou ali, Vossa Excelência pediu. Mas tudo bem, será feito assim, tudo bem, nós vamos seguir o vosso conselho aí, com certeza. O regimento interno diz, vamos seguir o regimento interno. Eu gostaria, antes do Pinga Fogo, ver se nós temos... A pauta está concluída, senhor presidente. Está concluída? Se nós temos um entendimento para essa sessão especial ser na próxima segunda-feira, dia 24. Todos concordam? Então tá beleza. Só um minutinho que já estamos entrando no espaço do Pinga Fogo.
Nesse momento, abriremos espaço destinado ao Pinga-Fogo, convidando o primeiro vereador inscrito, vereador Márcio Antunes, da bancada do PP, com seu tempo regimental. Senhor presidente, vereadores, comunidade que nos prestigia. E tudo que puderam para a família que perdeu tudo no incêndio nas últimas algumas coisas. Agora espero que a prefeitura reconstrua as casas dessas famílias que sofreram essa tragédia e me coloca à disposição, independente de dia e hora, porque não é fácil passar por isso. Seguidamente sou questionado por alguns colegas devido às minhas postagens, mas toda a mobília da casa dessa família foi conseguida através das redes sociais, demonstrando assim o quanto é importante o Facebook. E ainda é gratuito. Fica a minha solidariedade à família e todo o agradecimento à população que está ajudando. Agora tenho que falar de outro fato. Sobre um fato que aconteceu na sexta-feira. Passando pela Marechal, me deparo com toda a estrutura da Secretaria de Obras, asfaltando a Rua Barão de Santo Ângelo. Parei e questionei o secretário de Obras se o asfalto que estavam fazendo ali era o mesmo que dos bairros. Ele disse que não. Bairros é uma coisa e centro é outra. Eu disse na Tenente Fidelis só colocaram uma base. E ele disse, é só que vai ficar. Eu disse então aqui no centro, aqui asfalto de 5 centímetros, ele fazer um muro. Eu não entendo, o prefeito foi nos bairros pedir voto para me... O abandono dos bairros e nada de melhorias. Fica a minha preocupação e apoio aos bairros que tanto clamam por melhorias e não estão tendo. Vereador Márcio Antunes, progressista. Próximo vereador inscrito, vereador Leandro Oliveira, com seu tempo regimental. Bancada do MDB. Senhores vereadores, senhor presidente, pessoal que nos acompanha por Facebook e a comunidade aqui presente. Quero já de imediato mandar um abraço para o nosso amigo René Dil, que estivemos conversando esse dia ali no interior. E para o meu amigo Antônio, engenheiro agrônomo, que teve aniversário. Parabéns para o meu amigo. E teve uma grande festa ali na casa dele, nós estávamos conversando. Deixar esse abraço para o meu amigo. Também estive em contato com o nosso presidente do Sindicato Rural dos Trabalhadores, Sr. Oswaldino Lucas, para que nós conseguíssemos conversar com nossas autoridades, para que nós conseguíssemos novamente reativar a nossa patrulha agrícola, né, pessoal? Que o pessoal do interior estão apavorados. E, inclusive, eu conheço o comandante, vamos marcar uma reunião com ele para nós ver se nós conseguimos reativar de novo. Esse pessoal tem conversado com nós muito e nós temos um pedido para eles, vamos ver se falamos, né? Porque, inclusive, queremos parabenizar a Brigada Militar, que tem feito um bom trabalho na cidade e sempre ajudando a comunidade santo-angelense. Também volto a falar sobre o nosso asfalto ali da Barra São João. Aonde tem falado com meus colegas, com meus amigos ali, a vizinhança. Inclusive tem até um empresário ali que está a fim de ir embora, né, pessoal? Porque a poeira não é fácil ali naquele lugar. Mas nós pedimos que o prefeito inclua, né, nesses montantes de asfalto que ele tem
anunciado aí, que nós também seja privilegiado ali, porque aquele pessoal vai ficar muito feliz, porque quando é chuva é aquele barro e quando é seco é aquele pó. Então pedimos que o prefeito venha encaminhar para nós esse asfalto, que vai ser para nós ali de grande autoria, porque tem muita gente aí que precisa. A comunidade vem todo dia trabalhar cedo, né? Eu acho que vindo aquele asfalto vai começar também a vir o ônibus a Tiaraju. Tem muita gente que vem de manhã cedo, vai ser beneficiado com esse projeto. Também tenho andado para o interior aí, a Buriti, da Tafona. Quero mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Loff, que é um dos maiores criadores de porco aqui da região. E ele um dia nós estávamos conversando lá e ele me falou: Leandro, só o que nós precisamos aqui no interior é estrada. Então eu peço aos nossos colaboradores do município que olhem para esse interior aí, que o pessoal está precisando de estrada, né? Eles só pedem isso. E ali eu creio que seja mais de 15 caminhões para lá e para cá, levando produto, trazendo. E tive conversando com ele essa semana, e ele nos pediu para nós fazer falar aqui no Pinga Fogo, para que nós pudéssemos ser privilegiados também. E queremos deixar um abraço para toda a comunidade santo-angelense, dizer que nós estamos aqui para trabalhar pelo povo. E também frisar que na última semana que teve aqui o congresso aqui do PMDB, o pessoal estava tudo reunido aqui, estava o presidente, o Vinícius, toda a turma, e estamos unidos para nós trabalhar pelo povo. Eu fico agradecido pela sua oportunidade, um abraço para toda a comunidade, Leandro Oliveira, bancada do MDB. Muito obrigado. Próxima vereadora inscrita, vereadora Zilá Andres, da bancada do PP, com seu tempo de 5 minutos e 10 segundos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público presente, ouvintes de rádio e da internet. Agradeço o minuto do Paulão, que faz um belo trabalho na nossa comunidade. De início, eu já quero compartilhar com os ouvintes uma situação que me aconteceu essa semana e que talvez esteja acontecendo com muitas dessas pessoas. Lendo uma chamada de matéria no site de notícias, me chamou a atenção o seguinte manchete: obras de asfalto na rua Nicolau estão em andamento. Porém, ao ler toda a matéria, constatei que apenas 3 quadras seriam asfaltadas. Mas minha decepção não parou por aí. Ao passar pelo local, constatei em loco de que 1 quadra efetivamente asfaltada. Aliás, essa tem sido a política do atual governo, que nada é mais a política PDT em geral. Asfaltam 1 quadra e divulgam uma notícia levando as pessoas a acreditar de que asfaltaram a rua inteira. Plantam uma árvore e diz que plantaram uma floresta. Mas a população está atenta, senhores. Passado quase 3 meses, a população quer saber se na rua Marechal Floriano, por exemplo, asfaltaram 1 quadra entre a rua 22 de março até o portão do batalhão do Corpo de Bombeiros. A quadra seguinte vai permanecer com apenas a metade das pistas asfaltadas. Ou seja, asfaltaram 1 quadra e 1/4 da outra. Que projeto é esse? E as ruas que estão em precárias condições, quando serão asfaltadas, como, por exemplo, a Avenida São João, a qual tem diversos pedidos protocolados pedindo as melhorias. E a Avenida Venâncio Aires, a partir da rua Marquês do Tamandaré até a Padre Manuel da Nóbrega, tem trechos intransitáveis. E Ernesto Dornelles, também protocolei pedido de melhoria naquela via, devido à sua precariedade. E a Léo Rockenbach, no bairro Alcibiades de Oliveira, aliás, mesmo sabendo que outros colegas já protocolaram diversos pedidos solicitando melhorias nessa importante via que liga os bairros residencial Jardim ao bairro Alcibiades de Oliveira, encurtando o trecho entre o bairro Aliança e o bairro Pipe. Assim sendo, eu junto com os nobres colegas, o clamor para que a administração municipal tome como prioridade essa importante obra para o município. Aliás, é bom que façam algumas melhorias em favor do bairro Alcibiades de Oliveira, ou vão ficar para trás do governo passado, que além de reformar, colocar em funcionamento a escola José Alcibiades, que estava fechada, construímos lá um ginásio, reformamos a creche, e o PDT o que fez? Acharam que era fácil.
Acho que prometeram mudanças demais. Isto sem falar de que o atual prefeito conta com uma gorda receita de aumento dos impostos que ele mesmo impôs à população juntamente com a farta taxa de lixo e ainda milhões em empréstimos contraídos para administrar a cidade. Também quero ainda falar da sinalização das ruas, ou seja, estamos todos percebendo que o material empregado na pintura da sinalização da viária é de péssima qualidade. Pois uma faixa de segurança, por exemplo, pintada hoje, menos de 60 dias já está apagada. Sem falar que nenhuma pintura em quebra-molas ou faixas elevadas ou qualquer outra sinalização em amarelo tem a pigmentação, o pigmento reflexivo. Protocolei na tarde de hoje pedido de providências para que o setor competente da administração realize imediatos reparos junto à rótula da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Brasil, onde diversas elevações do asfalto estão causando transtornos para os motoristas que trafegam nesse local. E, por fim, quero novamente cobrar ao prefeito Jacques Barbosa a reforma do Clube de Mães Buquê de Rosa do bairro Subusque, ao qual fui informada de que se iniciou uma pintura de baixíssima qualidade e que, após a reclamação das senhoras que utilizam o clube, a obra foi interrompida. Mas quero dizer que foi solicitado e prometido pelo senhor prefeito a essa vereadora e para as senhoras do clube, no seu gabinete há quase 2 anos, e também no dia da inauguração da reforma do posto médico, de forma que a reforma não apenas uma pintura qualquer. Ou o prefeito esqueceu o que prometeu? Vereadora Zila Andres, Partido Progressista, a força da mulher pelo desenvolvimento desta terra. Próximo vereador inscrito, vereador Vando Nolasco, bancada do PDT, com seu tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, saudar a comunidade aqui presente e quem nos ouve através do meio de comunicação, meu boa noite. Quero iniciar meu pronunciamento parabenizando a equipe da Ser Santo Ângelo pela vitória de 2-1 sobre o Real em Tramandaí, encaminhando assim a sua classificação para a semifinal. Meus parabéns a ele, com certeza a comunidade vai comparecer no estádio prestigiar. Agradecer também a todos os envolvidos, ao Francisco Medeiros, Adelar Cavalheiro, ao prefeito Jacques Barbosa e toda a equipe que se envolveu para a retirada de uma enorme árvore em uma residência junto à Rua Peira Rio, no bairro Fava. Estava causando muitos danos a residências e casas daquela população. Então, em nome da família, agradecer ao prefeito e a todos envolvidos. Quero dizer também que a prefeitura, desde sexta-feira, as equipes do governo municipal estão mobilizadas, meu amigo Márcio, dando suporte aos atingidos, junto ao incêndio que ocorreu nas 3 residências no bairro Rogoski, onde uma idosa de 90 anos foi prontamente encaminhada a um abrigo e providências para a recuperação das casas e recolhimento de doações foram tomadas. Ficou aí a engenharia do município que fará uma avaliação dos imóveis para assim reconstruir e até mesmo aos moradores que moram do lado para ver os danos que foi, para reformar e até mesmo reconstruir aquelas casas. Além disso, o secretário Rodrigo Flores confirmou que doações de materiais de construção já estão sendo feitas e o município também irá realizar uma aquisição para que seja feita uma nova construção, uma casa nova àqueles moradores. Também a Central do Bem, através do gabinete da primeira-dama, Juliana Barbosa, está destinando doações de roupas, calçados, móveis para as famílias atingidas. A prefeitura está se mobilizando. Quero falar também aos moradores do bairro Neri Cavalheiro, meu amigo Paulão, que foi feita a licitação, já está licitada as obras da rua Mora Guimarães, trecho entre a Avenida Atlântida e a Rua Vitor Muli Lampred, a Rua Vicente Goulart Loureiro, entre a Rua Mora Guimarães e Joni Pedro Santos, e a Rua Jornalista Joni Pedro Santos, entre a Vicente Goulart Loureiro e Rua Salvador César. E que vai ser, logo logo, a empresa Carpenedo foi a ganhadora e vai ser contratada para iniciar as obras junto ao bairro Neri Cavalheiro. E também no bairro Pilau, a Rua Rocco Pilau,
A rua, vai pegar a rua do bairro Fava ali, entre a Rua da Vica Nabarro, vai beneficiar todos os moradores do bairro Fava, Castelarim, Melhor Norte, que será feito entre a Venâncio Aires e a Rua Oscar Ernesto Jung, será feito o asfalto da Rua da Vica Nabarro. Também do bairro Maria Rita, a Rua 20 de Setembro, vai ser feito a Natália Zanetti e a Augusto Frank, já está feito a licitação. A empresa vencedora foi a Carpenedo e logo inicia as obras. E vou deixar um salmo. Quando Deus muda nossos planos, é porque algo vai melhorar. Confio. Salmo 37, 5. Vereador Vando Nolasco, bancada do PDT, compromisso com o povo. Próximo vereador inscrito, vereador da bancada do PDT, Valdonei da Luz, com seu tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui nesta casa, ouvintes que nos acompanham através da Rádio Santo Anjo, internautas que nos acompanham através da live do Facebook, meu boa noite. Quero, senhor presidente, hoje iniciar meu pronunciamento com votos de pesar pela passagem do meu amigo Alcimero do Gás, seu Alcimero Gonçalves, que pessoa querida, que fazia seu trabalho sempre com alegria e que partiu nesse domingo. Que Deus conforte a todos os familiares. Quero também parabenizar a diretoria e todos os funcionários da Escola Municipal de Educação Infantil Carinho, que realizou sua festa junina lá na Capela Nossa Senhora da Salete, do bairro Rogovski, onde estive presente prestigiando aquele belo evento com o casamento a caipira, encenado pelos alunos daquele educandário. Quero também prestar minha homenagem a uma das maiores empresas desse município, a qual eu faço parte como colaborador, que neste mês completou 50 anos, e acompanho as dificuldades que esta empresa enfrentou para manter aqui, produzindo, gerando emprego e renda. Uma empresa sólida que tem uma grande carteira de clientes e que, em muitas vezes, nós não conseguimos, como ente público, atender os anseios de empresas deste porte que querem investir e, com isso, gerar emprego e renda aqui em nosso município. A Fundimisa, há 7 anos, fica entre as melhores empresas para se trabalhar, possuindo hoje um quadro acima de 800 colaboradores que ajudam a aquecer a economia do nosso município com salários que esta paga. Além disso, através de parcerias público-privadas, auxiliou na construção do loteamento como 300 anos. Auxiliou mais de 90 famílias a terem sua casa própria. E tenho quase certeza que é um dos poucos bairros de Santo Ângelo totalmente irregular. Também gera mensalmente mais de R$1.300.000 de ICMS, que poderia ser bem melhor aproveitado em nosso município, se tivéssemos uma pirâmide inversa, onde os valores gerados ficassem em maior número no município e uma menor mendigar emendas parlamentares, infelizmente. Também quero salientar, como o vereador Vando Nolasco anunciou, o bairro Neri Cavalheiro, a Rua Mora Guimarães, Rua Vicente Goulart, Rua Jornalista dos Santos, Johnny dos Santos, Rua Goulart, entre Goulart Loureira e Rua Salvador, também a Rua Fernando Taborda, Rua Salvador, Rua Nalete Zanetti, Rua 20 de Setembro, também no bairro Aliança, Maria Ritter, Rua Augusto Frank, serão contempladas com asfalto, né? A empresa Carpenedo já está contratada para isso. Um investimento de mais de R$2 milhões nessas vias. Também no bairro Pilau, não podemos deixar de anunciar que também a Avenida de Laide Rocco Pilau também vai receber a Rua da Vica Nabarro, né, que desce em direção ao bairro Castelarim. Na Rua Linha Paraíso também temos várias ruas recebendo esse asfalto em seguida. Vereador Valdonei da Luz, bancada do PDT. Próxima vereadora inscrita, vereadora Jaqueline Possebão, bancada do PDT, com seu tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero cumprimentar aqui o Jonathan do Conselho, que
estará concorrendo aí com os demais colegas selecionados pela comunidade, que realizam um trabalho por excelência, né, formação de psicologia, e ao Samuel, da empresa Prevent também, que realiza um trabalho e o monopólio está acabando em vários segmentos, e eu acredito que a Prevent vem também para quebrar alguns paradigmas e algumas coisas que estão meio que enraizadas. Eu quero lamentar aqui, o Valdorim falando do falecimento do seu Alcimério, que estava convalescendo alguns dias no hospital. A tão prematura partida, o que lamentamos que seja algo tão insignificante que o tenha levado tão jovem, com 55 anos, né? Mas é da vida. Eu também quero agradecer o convite do Clube de Mães lá da São José da Buriti para quarta-feira, uma festa junina, ao qual faz parte do calendário do município, né, vereadores, lá, na comunidade lá. Momento, então, que certamente irá viabilizar a integração de várias comunidades, como de fato, sendo da área rural ou urbana, é um momento de integração e um momento muito bonito. Quero agradecer também, após ter solicitado aqui no Pinga Fogo a troca de lâmpadas lá no bairro Aller. A Carla me ligou dizendo que foi recolocada a lâmpada que fazia algum tempo que estava lá às escuras. Quero agradecer ao secretário Adolar, né, e a toda a sua equipe. Como também eu vi a relação de que na rua 15 de novembro, ali no Centro-Sul, será beneficiada com asfaltamento daquela via, aguardando certamente que a Corsã, com seu fundo lá, que faça a Alexandre Bazan, que num primeiro momento está bem complicado. Protocolei hoje um pedido que seja enviado ao PROCON e ao CONDECON e também ao Conselho de Idoso, algo que publiquei nas minhas redes sociais, de fatos que vem acontecendo rotineiramente aqui em Santo Ângelo. Com uma oferta deliberada, exagerada, insistente de medicamentos e suplementos alimentares, principalmente aos idosos. Quando um idoso chega em casa mal, foi comprar um remédio para pressão, mal porque gastou R$500 que ele não esperava em suplemento alimentar, é um caso gravíssimo de afronta ao direito do consumidor e à invasão do Estatuto do Idoso. Eu orientei até a família que fizesse um BO, porque nós não admitimos que fatos como esse, que vem ocorrendo na nossa cidade, se ela quer comprar um medicamento para dor, vai levar um medicamento para dor. De saúde lá dentro. Então, quando afeta a condição mental do idoso, que ele é obrigado praticamente, insistentemente, a levar um batalhão de medicamentos e coisas que ele não vai utilizar, aí sim nós temos que tomar a frente e tomar as medidas cabíveis, e foi o que eu fiz. Vereadora enfermeira Jaqueline, bancada do PDT. Próximo vereador inscrito, vereador da bancada do PP, Rodrigo Trevisan, com seu tempo regimental. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade aqui presente, agora nessa sexta-feira, nós tivemos o privilégio, enquanto presidentes do Partido Progressista, junto com o Diretório Municipal e a Executiva, de estarmos reunidos no distrito da Buriti, na casa do nosso amigo Norberto Mertens, que é suplente de vereador aqui, onde podemos debater o desenvolvimento do agronegócio em nosso município, bem como a situação das agroindústrias, as agroindústrias familiares no nosso município. Uma discussão proveitosa e que podemos ter a ideia e a consciência das dificuldades que esses geradores de riqueza enfrentam no nosso município. Urgentemente
natureza humana querer o melhor. E nós queremos o melhor para a nossa comunidade, nós queremos o melhor para esses geradores de riqueza. Nós precisamos de investimentos nessa área, porque isso torna melhor o fluxo de material, dá vantagens para essas pessoas que criam empregos. Porque o poder público não deve criar empregos. Quem deve criar empregos, ele deve fomentar aqueles que são os criadores de empregos, que são a iniciativa privada, os geradores de riqueza. O poder público deve sim enxugar a máquina, não deve empregar. E nós somos contrários a esse tipo de benesse, esse tipo de inchaço da máquina pública. É nossa ideia um enxugamento cada vez maior da máquina, uma reforma administrativa ampla, que faça valer o dinheiro do contribuinte, que faça economia de verdade, para que a gente possa encaminhar soluções de problemas nevrálgicos da nossa cidade. E aqui foi colocado, vereador Lucas, o problema do fundo fazer sobrar recursos para que o poder público possa honrar a dívida com os funcionários. É esse o nosso pensamento, é isso que nós queremos para o nosso município. Vereador Rodrigo Trevisan, bancada progressista. Espaço aberto para as lideranças. Dionísio Faganello, bancada dos democratas, com seu tempo regimental. Senhora Presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as pessoas que nos ouvem pela Rádio Santo Ângelo, que nos assistem via internet, quero hoje aqui, em nome da Rosane, votos de pesar pelo falecimento do nosso grande amigo João Lauro, o Laurinho do bairro Aller, na última sexta-feira, que nos deixou. Os familiares, nosso carinho, que Deus conforte a vida de vocês. Parabenizar a comunidade São Luís de Restinga Seca, que teve a sua enorme festa no final de semana, e em nome deles parabenizamos as demais comunidades que tiveram festividades juninas e demais festas que foram realizadas. No próximo final de semana vai estar acontecendo aqui em Santo Ângelo o primeiro sapateio missioneiro de chula do GDF Os Farroupilha. Em nome da Sandra Rosa Grazer e do nosso amigo Dornelles, que é da comissão de chula, nós deixamos o convite a todos os tradicionalistas de todo o nosso Rio Grande do Sul. Dizer também que recebi nessa semana, muito prazer, o pastor Gessé, ele que é o pastor da Igreja Adventista e também a diretora da Escola Adventista, Tatiane Goltz. E também estavam junto a Simone Lunks, que é a coordenadora municipal das políticas públicas para mulheres. Ali nós tratamos, o principal assunto foi o projeto, o grande projeto da Igreja Adventista, que já deu certo há muitos anos, projeto Quebrando o Silêncio, que nos próximos dias nós vamos fazer uma audiência pública aqui na casa para tratarmos esse assunto com todas as autoridades do município. Dizer que protocolei na casa hoje uma sessão especial aos 60 anos também do Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista, que completou em março 60 anos de existência. Realmente merece uma sessão especial. Também me visitou no dia de hoje o pessoal da FEBAP, o Oswaldino Lucas, estava meu colega vereador Pedrão junto, o Oswaldino Lucas, o Francisco Medeiros, também o Renato Schor, que nos vieram fazer convites para viajarmos com ele para ir até o Paraguai, onde resolver problemas com questões da FEBAP. Pública já foi melhorada, agradecemos também ao secretário Adolar Queiroz, a secretaria, e dizer que nos próximos dias eles terão mais melhorias ainda. Agradecer ao prefeito municipal pelo carinho que tem dedicado às entidades tradicionalistas de Santo Ângelo, ao qual acompanhei nessa manhã. Nosso muito obrigado ao prefeito municipal. 50 anos da Fundimisa, também nossos parabéns, e dizer que na próxima quarta-feira todos os clubes de mãe, nesse grande encontro na São José da Buriti. Também dizer que está em andamento, as obras já foram citadas aqui pelos vereadores, nos bairros Neri Cavalheiro, bairro Pilau, e também está a ser licitada a Rua Antunes Ribas, Rua Marquês do Herval, Rua 15 de Novembro, Rua Barão de Santo Ângelo. Agradecer então
prefeito municipal, ao vice-prefeito e a todas as secretarias pelo belo trabalho que vem desenvolvendo em nossa comunidade nesses últimos meses, principalmente aí. Sobre patrulhamentos do interior, estive conversando com o secretário João Terra, o qual me passou aquela região ali de municipal, linha Segato também vai estar recebendo melhorias. Pessoal do fundo da linha Alegre, logo a amarelinha vai estar chegando por aí, vai resolver os problemas de vocês lá nessas estradas, assim como demais localidades do nosso município do interior de Santo Ângelo. O tempo está bom agora, vai andar o patrulhamento. Trabalho e honestidade a serviço da comunidade, vereador democrata Dionísio Paganello. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. O próximo líder é o Paulo Sérgio, o Paulão, do Partido Progressista, com seu tempo regimental. Obrigado, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, aquele através da live nos escuta e nos assiste, através da Rádio Santo Ângelo também. Gostaria de dizer, falava o presidente Dionísio aí, quanto ao patrulhamento, urgentemente patrola os municípios. Tem duas e uma sempre com problema, porque não se consegue. E a partir do momento que vier as duas, não vai ter servidor para sumir em cima lá para patrolar. E aí, vereador Lauri Juliane, lá na nossa terra, lá que eu visito muito, Lajeado Miquim, o senhor tem parentes lá, aí é deplorável, a patrola passa por cima, não patrola, deixa lá 1.500 metros, aí larga um cascalho lá numa altura, lá tem que criar agora rodas de ferro para poder bater, porque eu acredito que o rolo computador, o Pedrão tá com problema ou não foi lá, não teve tempo de ir para lá. Então são coisas que a gente urgentemente precisa e é necessário. Gostaria aqui de dizer que depois de 30 anos Coab Neri Cavalheiro contemplado, agora saiu licitação 28 e dia 30, parabéns ao prefeito que conseguiu. Aquela comunidade lá eu gostaria que vocês dessem uma olhada ainda. E gostaria de colocar também, e aí Pedrão, nós já falamos nesta casa lá, referente à perimetral, aquelas bocas de lobo que estão abertas, o pessoal está se acidentando, está tendo problemas em veículos, urgentemente que você faça um apanhado, que se vá lá e se coloque que se resolva aquele problema lá. Assim como na Johnny Pedro Machado lá, que a cadeirinha ainda continua lá, e agora o pessoal está depositando pia, vaso e outras coisas mais encostar nos fundos do tratamento de esgoto lá da Coab. Também gostaria de dizer que tem através da Corsan, falava hoje justamente com o Corim, sobre os prédios, são 27 blocos de 16 apartamentos na Coab, cujos quais os mesmos terão que se fazer CNPJ em nome não em nome do síndico e sim do prédio, para se fazer jus e ter direito à tarifa social, mas que estaremos agora, no decorrer da semana, fazendo uma reunião juntamente com o pessoal da Corsan, para justamente arrumar ou de alguma maneira que esse pessoal se adeque para não ter... E eu tenho aqui em minhas mãos de um prédio que a síndica mudou e paga R$ 5.770. De 1.200 sobe R$ 4.000. Então que se faça urgentemente essa colocação. Vereador Paulão, bancada do PP, até a próxima semana. Próximo líder inscrito, líder da bancada do Rede, Walter Milner, com seu tempo regimental. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente. Primeiro eu vou começar com as coisas boas. Quero cumprimentar a empresa Delícias Ferretti, indústria de produtos artesanais, que aliás são vizinhos lá do Lauri, no bairro Hortência, né, Lauri? Eles que vão ampliar a empresa deles, né? É produto 18 de agosto, um chá, estão procurando até o local, para 150 pessoas, vai ser um encontro regional. Parabéns pelo empreendedorismo dessa família que é Ferretti dos Santos. Um abraço a Cátia e ao Delso, são grandes amigos nossos. E cumprimentar a Ser Santo Ângelo pela classificação. Olha, demonstraram que querer é poder. O Valdonei faz parte lá da direção da Ser Santo Ângelo, parabéns, viu, Valdonei? E aos seus pares. A turma realmente está de parabéns. Os atletas
em especial, né, conseguiram uma vitória fora de casa. Com isso, vão para a semifinal, depois para a final e volta para a segunda divisão. Parabéns, está na hora de Santo Ângelo se dar as mãos. Estou preocupado, duas coisas. A faixa de segurança ali na Rio Grande do Sul, de novo, quase deu um acidente ali, um elevado, né, faixa de segurança é um elevado ali na Rio Grande do Sul, onde os carros passam em alta velocidade. Outro, com relação, vocês pararam para pensar a questão das abelhas, que, segundo os dados estatísticos, 500 mil de abelhas foram mortas em função dos agrotóxicos de maneiras desenfreadas sendo usados pelos agricultores, pelos grandes produtores rurais. Então, é lamentável que... Eu estava olhando uma entrevista na televisão, uma reportagem muito, muito interessante, da importância da abelha para a vida humana. Então, está na hora do pessoal pensar em fazer alguma coisa com relação às abelhas, né? Aos apicultores aqui de Santo Ângelo estão muito preocupados. Preocupado também ali com o lixo. Eu notei que determinadas pessoas, aliás, diga-se de passagem, muito relaxadas mesmo, acabam depositando lixo na rua, caminhões de lixo na rua. E eu vi hoje um aspecto levantado pela nossa primeira-dama, Juliana, esposa do nosso prefeito, que falava com relação ao lixo, e toda a comunidade aplaudiu, reconheceu, que viu ali, me parece perto da Unimed, um local, um caminhão descarregou simplesmente um lixo ali, e ali ficou. Quer dizer, pessoal, está na hora de se estipular uma multa, correr essa gente, pegar uma soiteira e dar uma coça em quem... Pela iluminação, né, que colocaram ali na 13 de outubro. Vereador Walter Milner, a serviço da comunidade santo-angelense. Eu vou ceder meu tempo aqui agora para o Pedrão. Próximo líder, vereador Pedrão, da bancada do PSD. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, ouvintes da Rádio Santo Ângelo e Facebook. Quero, já de imediato aqui, eu não gosto muito de estar falando, mas quero agradecer ao secretário de Transportes, ao João Terra, pelo serviço feito na linha Caimento, na última semana. Obrigado em nome dos moradores daquela comunidade, Terra. Também quero agradecer aqui ao Queiroz, que vem fazendo um belo trabalho na Secretaria de Obras e vem atendendo aqueles pedidos que esse vereador solicita dentro da sua possibilidade, mas com certeza em loco. Muito obrigado aí, está beneficiando a comunidade, Queiroz. E também é o que o prefeito manda os secretários fazer, atender a comunidade. Quero também aqui dizer, aqui nesta tribuna, de imediato, como é bom quando o vereador trabalha, faz o seu trabalho, que está fazendo um trabalho sério, vereador Paulão, é você, que deu uma atenção especial àquele trágico acidente lá no bairro Rogovski, onde 3 famílias saíram só com a roupa do corpo de casa. E eu vejo que hoje pela manhã Vossa Excelência estava com aquelas famílias reunidas, juntamente com o prefeito municipal, com os secretários, a primeira-dama, e o prefeito se sensibilizou e já autorizou o aluguel social. Então, é um trabalho... Como é ruim, né? Muitas vezes aqui o cara elogia o trabalho de um vereador. Eu não acho ruim, não. Está fazendo um belo trabalho. Quando tem que criticar, critica. Quando tem que ajudar, ajuda. Eu acho que é essa aí a linha e a finalidade do vereador que é eleito pelo povo. Eu, pelo menos, tenho sido assim nesses 15 anos. Também quero dizer aqui a comunidade do bairro Pilau. Concorrência da Carpenedo, 3.195.000. As ruas Adelaide Rocco, ao Dom Felipe Pipe até a Avenida Valdir Van Helden, também a Rua Davi Canabarro, lá
no Meler, Rua Linha Paraíso, que há anos necessita o asfalto, naquele complemento que não está pronto ainda. Eufrásia, Dique, isso no bairro Pilau. Mais 2.529.000 no bairro Neri Cavalheiro, na Mora Guimarães, que tanto Vossa Excelência solicita, que eu vejo aqui, e agora vai acontecer. Com o tempo tudo acontece, e as melancias vão se ajeitando na carroceria do caminhão. A Rua Vicente Goulart Loureiro, e assim por diante. Rua 20 de Setembro, também está sendo licitada semana que vem pelo Fundo de Gestão Compartilhada. As ruas Antunes Ribas, entre a Rio Grande do Sul e o Arroio Taquarixim, a Rua Marquês do Herval, entre a Tiradentes e a Rua 7 de Setembro, entre a Rua Marechal Floriano e a Rua Venâncio Aires. Valor de 767, esse é da gestão compartilhada com a Corsã, Fundo de Gestão. Isso aí está para ser licitado. Então, aos poucos, Santo Ângelo vai caminhando no rumo certo. Eu acho que nós aqui temos que estar trabalhando, independente de partido, se é o A ou o B, mas temos que ajudar o prefeito, sim, nessa caminhada árdua aí, ainda mais nesses tempos que hoje assolam o nosso município e os outros municípios. Porque a realidade é uma só, de norte a sul, do Chuí ao Iapoque. Não tem distinção. Se aqui o Fábio está quebrado, ali em Juí também está. Não sei se tem Fábios lá. E assim por diante. Então essas questões nós temos quero que a comunidade escuta e veja. Temos que trabalhar no sentido de ajudar Santo Ângelo, de elogiar a nossa cidade, de se sentirmos orgulhosos de viver aqui. E não só desfazer disso, daquilo. Se tem um buraco lá, vamos chamar o secretário para que faça aquela obra, execute aquela obra e aconteça. Eu faço desse jeito. Não sei os outros. Mas quero aqui parabenizar a administração municipal por ter e estar fazendo o melhor, dentro do possível, dentro do cobertor, aquele que é curto, para todo o nosso Brasil, infelizmente, mas daqui um pouco melhora. E a iluminação pública também, agora vai ir para os bairros. Que ninguém precisa fazer demagogia. Aos poucos vai começando a ir para os bairros também. Primeiro, as avenidas que mais se gastava energia, agora vai para os bairros. Vereador Pedrão, PSD. Próximo líder inscrito, líder da bancada do MDB, Lucas Lima, com seu tempo regimental. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Nas atribuições do vereador está a Federal da República. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno, na forma da lei e na hierarquia das leis do município. A maior delas é a lei orgânica, que, referindo-se aos vereadores, no final do parágrafo, artigo 59, diz textualmente: sendo-lhes devidas todas as informações necessárias. Assim, respaldado pelas leis e no exercício do meu mandato de vereador, continuarei, sim, fiscalizando todos os atos administrativos do senhor prefeito, cobrando gestão eficiente, zelo pelo dinheiro público e transparência. Senhoras e senhores, parafraseando a música Massa Falida, reafirmo nesta tribuna: não abortarei meus ideais no ventre da covardia. Vou à luta empunhando a verdade, porque a liberdade não é utopia. O povo está cansado de ser enganado com tanto cinismo. Não vou fazer parte integrante do crime, e o próprio crime nos leva ao abismo. Foram decretos de incompetência. Falam tanto sem nada de novo, que leva o povo à grande falência. Se aderirmos aos jogos políticos, seremos síndicos da massa falida. Senhoras e senhores, tenho sido vítima de constantes ataques que não são ideológicos, mas sim pessoais. Ataques que se repetiram na última sessão em um longo discurso, todo ele dedicado a grosseiros insultos, com um amontoado de inverdades ditas, surpreendentemente, desta vez, e patrocinada por um colega jovem,
a quem sempre devotei a amizade e consideração. Vereador e líder da situação deve dizer o que o governo está fazendo e não usar este espaço pago pelo dinheiro de impostos para ofender os seus colegas. No rol de insultos e inverdades proferidas pelo orador, para denegrir a minha pessoa e o meu mandato, porém ele disse uma verdade, e abro aspas, o vereador Lucas Lima está na contramão do sistema. Sim, estou na contramão do sistema corrupto que leva o Brasil à falência, sistema que rouba os empregos e a esperança de milhões de brasileiros, sistema que deu mordomia e privilégio aos políticos. Sou contra, sim, esse sistema. O líder do governo deveria ocupar esse espaço para explicar algumas coisas, como por que a reforma administrativa não foi feita até agora, por que no primeiro ano de mandato o atual governo parcelou e reduziu alíquotas do FABS, por que aumentou a taxa de lixo em muitos casos em até 400%, por que criou 10 funções gratificadas e FGs, além de 30 cargos de porteiros, explicar por que passado 2 anos de governo nada fez no Distrito Industrial para incentivar as empresas, porque muitas estradas do interior e muitos bairros estão totalmente abandonados, e porque de 2005 a 2012 o seu partido no governo parcelou 5 vezes o FABS, e ainda porque a Universidade Federal foi perdida para Cerro Largo no governo do PDT. Muito obrigado. Próximo líder inscrito, líder da bancada do PDT, Lauri Giuliani, com o tempo de 10 minutos e 30. Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que se faz presente aqui, secretário Nanaco, a Rosane, quero aqui começar convidando a todos, em nome do Partido Democrático Trabalhista, em nome do nosso presidente do diretório, senhor Francisco Medeiros, que para o próximo sábado, dia 22, reunião, almoço com Ciro Gomes, confirmada para as 11h15 nas dependências do CTG Legalista. Convidamos todos a comunidade para se fazer presente, quem deseja conhecer e ouvir uma palestra sobre política pública e políticas partidárias. Enfim, não posso aqui deixar de me manifestar, cumprimentando em primeiro lugar o prefeito Jacques Barbosa e o secretário Adolar Queiroz, pelas obras que vêm trazendo melhorias para o nosso município. Atendendo pedidos da melhoria lá da rua Tenente Fidelis, até me parece que o vereador Márcio não gosta muito que façam obras no bairro, porque a de elogiar vence a criticar uma obra que estava esquecida. A comunidade sequer ia ganhar alguma coisa, meu caro Nanaco. Mas está lá aquela obra, aliás, elogiável por todos os vereadores, por todos os moradores, meu caro presidente. Que eu moro ali a uma quadra para cima, na frente da minha casa não tem asfalto, mas atrás da minha rua, os moradores, todos os dias, quando nos encontrar, falam da melhoria que lá aconteceu. Se não é um primor de asfalto, mas é algo muito melhor do que andar sobre buracos. Aliás, buraco que aquele bairro, durante muito tempo, Ângelo, prefeito mora na Marechal Floriano e não na Barão de Santo Ângelo. Então, Vossa Excelência se equivocou com certeza do endereço do prefeito que mora ali. Também, meu caro presidente, quero aqui falar das quadras de asfalto da Tenente Fidelis, da rua São Nicolau, que logo na frente está sendo licitada, para responder a vereadora Zilá,
que em poucos dias vão continuar e terminar aquela obra lá. Também na Marechal Floriano, Zona Norte, que tem uma obra parada lá, me parece que tem umas quadras que foi asfaltada e outras que ficaram paradas porque a Corsã está fazendo trabalhos e não dá para desperdiçar dinheiro, de botar asfalto hoje e amanhã abrir buraco novamente. Então, precisamos sim de um pouquinho de coerência, às vezes, nas nossas falas, para saber realmente o que está acontecendo. Também quero, aqui, respondendo a várias perguntas, todos os moradores de todos os bairros, com certeza, gostam de receber alguma obra para melhoria nos seus bairros. E está aqui o exemplo. Quase 7 milhões está sendo licitado, meu caro presidente. Em que? Asfalto para os bairros. Muito pouco pelo centro da cidade. Então, para aquelas pessoas que estão dizendo que é o jeito de governar do PDT, realmente, o jeito de governar do PDT é entrando lá nas entranhas dos bairros, fazendo as melhorias, Rosane, que o povo precisa. Como o exemplo lá do bairro Vera Cruz, que fincou buraco no chão e enterrou Pois eu quero aqui refrescar a memória de alguns. Vou dar uma pequena explicação, meu caro presidente. O FABS, que passa por sérios problemas. Eu diria para a comunidade, gravíssimos problemas. Eu acho que até não é reversível esse processo. Precisamos sim de algo muito forte para arrumar isso. Que passaram-se vários governos e muitos ficaram esquecidos. Foi criado, o FABS, foi criado, se não me falha a memória, no ano de 1990, Rosane. Aonde a Previdência recebia uma taxa de 28%. 20% o município pagava e 8% o servidor. Pois vejam bem o que aconteceu. Foi um verdadeiro engodo criar o FABS do jeito que foi criado. Foi uma vergonha, e eu disse aqui várias vezes na legislação passada e lá na década de 90, quando fui vereador. Foi uma bomba que colocaram na prefeitura sem saber o tamanho da explosão que ia dar. O FABS foi criado com uma alíquota, vejam bem. Primeiro se pagava 28%. 20% da administração pública e 8% do funcionalismo público. Pois foi criado em 1990. Sabem quanto que foi criado? A administração pública pagava 4% e o servidor pagava 3%. Uma alíquota de 7%. Vocês acreditam que uma empresa que arrecada 28%, que tem um fundo de aposentadoria, ou qualquer empresa que tem lucratividade, que passa desse 28 para 7, vai sobreviver? É óbvio que não vai. É óbvio que vai quebrar. Este FABS nasceu quebrado pela incompetência de quem fez, pela inoperabilidade de quem produziu. Ora bem, aí para mim no papel, tá aqui, eu fiz o cálculo, 240% ao ano. Em 29 anos o FABS não teria 1 centavo de dívida. A prefeitura não deveria nada para o FABS. Façam um cálculo para vocês verem. Para ficar acuando, piando pelos cantos sem saber o que estão dizendo. Isso sim é uma vergonha, meu caro presidente. Não saber o que se diz é pior do que tu ler um texto e não saber onde está a primeira vírgula. O escândalo que a sociedade vê, muitas vezes achando que o governo esse é culpado. Vamos rastrear tudo para ver onde está o defeito. Vamos rastrear desde o começo para ver se não é verdade. Pois lá no governo Lima começou uma mudança
e o governo do Eduardo que teve que arrumar a desgraça que tinha acontecido do Fabs. E está aí um Fabs que deve 400 milhões. Por favor, gente. Vamos botar a mão na consciência. A prefeitura com seus servidores hoje gasta, daqui 10 anos, certamente não teremos mais nem prefeitura em Santo Ângelo, porque não vai ter como pagar 2 folhas. 8 milhões e 500 mil tirado de uma prefeitura por mês hoje, quebra qualquer instituição. Não existe aonde arrecadar. Numa arrecadação prevista de 160 milhões, em 12 meses, você tira 8 por meses, em 12 meses. Faz a conta, vê quanto é que dá. O que sobra para investimento? Não tem nem como pagar o funcionalismo, minha gente. Então vamos em frente. Tem gente que desconhece tal problema. Faz explicações sem ter um conhecimento do Fabs. Pois eu, durante 4 anos, me enterrei no Fabs junto com aprovar um projeto de 8 milhões que estavam enganando o povo aqui, pois convenci a todos que não deveríamos votar, e está aqui o vereador de Faganello que vai me dizer se é mentira ou verdade. Queriam tirar mais 8 milhões da onde já estava quebrado. Isso é um absurdo. Precisamos sim melhorar o Fabs. Como? Não sei como. Precisamos sentar junto e dividir esta tarefa. Vereador Lauri Giuliani, bancada do PDT, até a próxima segunda, se Deus assim o permitir. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Nesse momento encerramos o espaço do Pinga Fogo.